Glória a Deus. Marcos 5:21 diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Verso de número 35 deste mesmo capítulo diz assim: estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, por que ainda as incomoda ou enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga comigo: não temas, diga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo feito sair ou retirar todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante. Vamos falar com o Pai. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na dependência do Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe através da Tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus. E você diz amém. Amém. Amém? Agora dá uma salva de palmas para Jesus. Escura com glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós nos deparamos aqui com um texto da Bíblia Sagrada, muito conhecido, intitulado como a ressurreição da filha de Jairo. Primeiro nós temos que entender quem era Jairo. A Bíblia nos mostra que Jairo não era, aos olhos dos homens, um cidadão comum. A Bíblia diz que ele é um dos principais da sinagoga, ou seja, alguém que dominava a palavra de Deus, alguém que conhecia, alguém que ensinava, alguém que instruía, alguém que direcionava, alguém que era responsável por organizar, o culto, as liturgias, os estudos. Este era o papel de um principal da sinagoga. Era um homem de muito respeito na sociedade. Trazendo para os dias atuais, era como se fosse um pastor da igreja. Era o líder, era um dos líderes da igreja da época atual. E a Bíblia nos mostra então que este homem,
além de ser um líder, além de ser um conselheiro espiritual, alguém que conhecia a palavra, também era um pai de família. Também era alguém que tinha sentimentos. Também era alguém que tinha a sua vida cotidiana. Porque muitas das vezes, principalmente na era chamada hoje, as pessoas acham que o líder espiritual, ele não pode ter família, ele não pode ter lazer. Se o camarada diz, olha, eu vou fazer uma viagem, ele não pode muitas vezes nem postar o seu momento de lazer. Porque automaticamente, na era chamada hoje, as pessoas vão dizer, olha, está gastando o dinheiro dos irmãos, está gastando o dinheiro dos fiéis. Primeiro que o dinheiro nem dele não é, e nem dos fiéis é. O dinheiro é da obra, é para a obra do Senhor. Só que nós vivemos numa era de tanto escândalo, que infelizmente, as pessoas elas tendem a generalizar tudo. Ou seja, é farinha do mesmo saco. As pessoas tendem, por causa de uma laranja, como acontece, por causa de uma laranja, as outras apodrecem. E não é por aí. Não é por aí. Nem todo mundo é igual. Mas as pessoas tendem ao quê? A generalizar. A generalizar. Você vai gostar se alguém na sua casa conta mentira, alguém vai virar, olha, o fulano também é mentiroso, porque é da família do fulano. Você vai aceitar isso, meu irmão? Você não pode aceitar. É claro que algumas pessoas têm, infelizmente, não têm temor a Deus, não têm temor ao Senhor, não conhecem a Deus, não estão nem aí para a vontade de Deus, não acreditam no poder de Deus, não acreditam na palavra de Deus, infelizmente, estão presas por situações que as levam a serem taxadas de mau caráter, a serem taxadas de enganador, a serem taxadas de pessoa sem pudor, pessoas sem caráter. Mas não existe pessoa sem caráter. Ou ela é bom caráter ou mau caráter. Algum caráter foi formado nela. E a Bíblia nos mostra então que este homem, ele também tinha família. E a Bíblia diz então que num dia, a filha dele foi acometida de uma enfermidade. O texto não vai falar o nome da enfermidade, mas era algo grave. Porque esse homem foi até Jesus, a ponto dele ir até Jesus. Então nós temos que entender uma coisa: pastor não é super-homem e nem a família dele. Ninguém é super-homem. Ninguém. A Bíblia diz então que a filha dele adoeceu. Mas a Bíblia diz que ele era o principal da cidade. Era um homem que falava para as pessoas de um Deus que cura. Era um homem que ensinava para as pessoas a história de um Deus que ressuscita mortos. Era um homem que falava para o povo a história de um Deus que não conhece a palavra impossível. Só que nós nos deparamos com uma situação. A Bíblia diz que ele foi até o Senhor. A Bíblia não relata, mas creio eu, que antes dele procurar Jesus, ele procurou a medicina.
Eu creio que antes dele procurar o Senhor, ele reuniu alguns outros do seu cunho e disse: vamos orar para que a minha filha seja curada. Mas a Bíblia diz que ele foi até Jesus. Por que ele foi até Jesus? Porque aquilo que escapa do nosso controle é como se colocasse um ponto final. Como quem diz: daqui eu não dá para ir mais. Mas esse homem conhecia Deus? Não. Ele conhecia a história de Deus. Olha a diferença entre você conhecer a palavra, entre você conhecer o que está escrito na palavra, mas não conhecer quem liberou a palavra. Ele falava de Deus. Ele ensinava para as pessoas a história desse Deus. Mas nunca teve uma experiência com esse Deus. Ele falava dos milagres que o Senhor havia feito no tempo dos profetas, no tempo dos reis, no tempo dos patriarcas. É muito bom a gente ouvir essas histórias. É muito bom a gente conhecer essas histórias. Mas Deus não quer que nós venhamos apenas conhecer. Deus quer que nós venhamos viver, que nós venhamos ter experiência com o Senhor. Só que as pessoas, elas não estão nem aí. Se Deus quer usá-las, se Deus quer operar através da vida delas, elas querem receber algo. Está errado, pastor? Não. Só que Deus não nos chamou só para nos abençoar. Deus também nos chamou para nos usar. Deus também chamou para nos usar. E eu só vou dar testemunho de algo que Deus fez na minha vida. Mas tem pessoas que são ingratas, que Deus faz tanta coisa na vida dela, mas ela não abre a boca nem para agradecer o que Deus tem feito. Mas quando surge um problema, é só reclamação, é só murmuração. E isso é o quê? Ingratidão. Tem pessoas que têm saúde e estão reclamando. Tem pessoas que têm uma boa casa e ainda assim estão insatisfeitas. Tem pessoas que estão empregadas, ainda assim estão insatisfeitas. Isso é ingratidão. Enquanto tem pessoas que às vezes nesse exato momento não tem nem o que comer direito em casa, e mesmo assim estão agradecendo ao Senhor pelo fôlego de vida, estão adorando ao Senhor, estão glorificando ao Senhor, porque tem pessoas que estão acostumadas a só adorar quando Deus está abrindo o céu ao seu favor. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque até na hora do louvor a gente peca. Se Deus fizer, e se não fizer? Pois é. Para algumas pessoas ele é só Deus quando ele está fazendo, porque depois que ele não faz, já não serve mais. Insatisfação. A Bíblia diz que esse homem, ele conhecia a Torá, ele conhecia toda a lei, ele conhecia toda a história desse Deus poderoso, mas nunca teve uma experiência. Então até quando, meu irmão, nós vamos ficar contando testemunho de alguém? Deus quer que você conte testemunho da sua vida.
Deus tem muito valor. Testemunhar. Porque quando você testemunha, você está dizendo: o meu Deus está vivo. O meu Deus é vivo. O meu Deus opera. O meu Deus é poderoso. Glória a Deus. A Bíblia diz: não questiona. Se viu no chamado beco sem saída. Não tinha mais solução. Aí ele teve que ir atrás daquele que com os seus companheiros, muitas das vezes, zombavam de Jesus, perseguiam Jesus. Criticavam Jesus. Chamavam Jesus de louco, de fanático. Mas na hora que a situação apertou, eles lembraram: opa, e agora? Falei mal dele, mas o que ele fala acontece. Ele fala que é o Filho de Deus e os milagres acontecem. Certa feita teve um homem chamado Nicodemos, mais um dos principais da sinagoga. Foi ter com Jesus e foi na calada, para não ser pego pelos seus, ou seja, tinha vergonha de estar perto de Jesus, saber que os seus companheiros de ministério, se soubesse que ele foi até Jesus, ele foi nas escondidas. Aí ele falou para Jesus: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver na vida dele. Esse homem reconheceu: posso conhecer toda a palavra, só que não acontece nada. Então que vai nós sermos instruídos aqui. Nós recebemos a palavra viva aqui e não desejamos que esta palavra se torne viva na nossa vida. Não adianta nós sabermos que a palavra é viva, de um Deus que é vivo, mas estamos com a nossa fé morta. A Bíblia diz então que este homem vai até Jesus. E ele tomou uma atitude. Ele se prostrou diante do Senhor. Quando este homem se prostrou diante do Senhor, ele estava declarando com a sua atitude: mesmo eu conhecendo tudo aqui na terra, mesmo eu conhecendo o que a palavra diz, eu dependo de Deus. Eu dependo do Senhor. Então aquele homem conhecia toda a letra, tudo que estava registrado na lei. Mas a Bíblia diz que a letra, ela mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós desejamos que a Bíblia se torne viva em nós, quando nós pedimos a Deus que a palavra dele se cumpra em nós, que nós queremos viver o que o próprio Senhor Jesus disse: se vocês crerem em mim, não só farei o que eu faço, mas farão obras maiores. Aquele homem, ele chegou a um denominador: de que adianta eu ter um título e nada acontecer?
que vai adiantar, meu irmão? Nós carregamos um tipo de crentes, evangélicos, cristãos, se nada acontece. Então nós não podemos aceitar não ter uma vida de milagres. Nós não podemos aceitar não ter nada para testemunhar, porque o nosso Deus, Ele faz. Então muitas das vezes o problema não mudará, e todas as vezes o problema não está em Deus, o problema somos nós. Porque todos que alcançaram algo, uma resposta de Deus, um milagre de Deus, fizeram algo para que o céu abrisse ao seu favor. Então nós temos que tomar atitudes que façam com que o céu se abra. As pessoas cruzam o braço, não, agora Deus tem que fazer. Eu estou indo na igreja, Deus tem que fazer. Quem falou que o fato de estar aqui é sinal que o céu vai ter que se abrir? Não. O que faz o céu se abrir é um coração cheio de fé. É um coração que acredita, mesmo quando tudo diz que não. A Bíblia diz que esse homem vai até Jesus. Quando ele avista Jesus, ele começa a insistir: Jesus, vai na minha casa, porque a minha filha está doente. Vai na minha casa, coloca as suas mãos nela, para que ela seja curada, porque eu já ouvi falar que aonde o Senhor passa, algo acontece. Eu já ouvi falar, aonde o Senhor passa, nada fica como está. Entenda uma coisa, nós estamos aqui, o Senhor está presente. Se você crê, algo de Deus vai acontecer na sua vida. Se você crê, aplauda e glorifique esse Deus que é todo poderoso. Aleluia! Mas que haja insistência. A Bíblia diz que este homem insistiu. Ele insistiu: Jesus, vai na minha casa. Ele rogava muito. A Bíblia escreveu porque ele rogava muito. Ele insistiu com Jesus: vai na minha casa e faça um milagre. Muitas das vezes falta insistência nossa. Muitas das vezes a gente vê que as coisas não estão acontecendo, a gente desiste do projeto, a gente desiste do propósito. Insistência. A minha insistência, a sua insistência mostra para Deus o tamanho da nossa fé. A nossa insistência mostra se nós cremos ou não. A Bíblia diz que este homem insistiu, rogou ao Senhor que vá até a casa e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Para que ela sare e viva. Ou seja, a enfermidade era para a morte. Não era algo simples. Era algo que a medicina já tinha dito: não tem jeito. Entenda uma coisa: enquanto o céu não se manifestou, não entregue os frutos. A medicina pode ter dito: já basta. Alguém pode ter dito: essa causa não tem como ganhar. Repita comigo: o céu não entra em greve. O céu não está de greve, meu irmão. Nós temos que crer, nós temos que buscar, nós temos que insistir, nós temos que insistir até a bênção chegar. A Bíblia diz que Jacó lutou a noite toda com o anjo, e a palavra foi essa: eu não te deixo enquanto não
abençoares, enquanto não me abençoares. A Bíblia diz que o anjo toca na perna dele, ele fica coxo e o anjo, olha, porque você prevaleceu contra o homem e contra Deus. Olha, a insistência dele foi tanta que ele disse: eu não te deixo enquanto não me abençoares. Enquanto não me abençoares, eu não vou mudar a minha oração. Enquanto não me abençoares, eu não vou parar de clamar por este milagre. Enquanto não me abençoares, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de buscar, eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de glorificar. Então aplauda, glorifique e exalte, porque o céu não está de greve. Aqui na terra, meu irmão, as pessoas buscam a medicina, mas a medicina entra de greve. Aqui na terra as pessoas buscam o poder judiciário, mas o poder judiciário também entra de greve. Tudo aqui na terra é sujeito a entrar de greve. Mas o céu, para quem crê, o céu não entra em greve. Não entra. Para aquele que crê, o céu não entra em greve. Não. A Bíblia diz então que ele insistiu. Então insista, meu irmão. Insista na oração. Insista. Aí a Bíblia vai dizer que o verso de número 35, a Bíblia diz: estando ele ainda falando. Verso 34, 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns, principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que ainda incomoda o mestre? Mas no verso 24, a Bíblia vai dizer, como ele disse: põe as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Ou seja, a insistência dele fez com que Jesus fosse até na casa do filho. Então insiste com o Senhor. Insista. Insista. Faça algo com que atraia o Senhor para dentro da sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu subiu numa árvore. E Jesus olhou, opa, que atitude diferente. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa, pousar na sua casa. Será que as atitudes que nós tomamos levam Jesus para dentro da nossa casa ou deixa ele do lado de fora? Será que o nosso comportamento leva Jesus aonde nós estamos ou Jesus fica do lado de fora? A Bíblia diz que Jesus foi com ele. Aí no verso 35, a Bíblia diz que quando ele ainda falava, chegaram alguns da sinagoga e disseram: olha, não incomodes o mestre. A menina morreu. A menina está morta. Imagine aquele homem. Na mente dele um estado de choque. Minha filha morreu. Mas ele não liberou nenhuma palavra.
Tem notícias, meu irmão, que tiram a nossa fala. Tem notícias que nos calam. Porque tem notícias que nós não estamos preparados. Mas tem notícias que chegam sem avisar ninguém. Ele chegaram, olha, a tua filha morreu. Não era melhor ter esperado aquele homem chegar em casa? Não era melhor ter esperado ele chegar em casa? Eles foram atrás dele. Mas para dizer, não incomode o mestre. Já viu aquelas pessoas, olha, por que você está aí na igreja? Só está piorando. Para que você está indo até buscar esse Deus aí? Não está acontecendo nada. Para quê? Irmão, você estar aqui é para quem crê. Estar aqui é para quem crê, irmão. Ninguém está aqui perdendo tempo. Muito pelo contrário, nós estamos aqui ganhando tempo. Nós estamos aqui para ser abençoados. Estamos aqui para ser direcionados pelo nosso Deus. Estamos aqui, meu irmão, para receber algo do céu para a nossa vida. Para aquele que crê, entende. Estamos aqui, meu irmão, para cumprir o que o Senhor disse. Quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, porque ali o Senhor estabelece a sua bênção. Estamos aqui para ser abençoados. Mas para quem não crê, está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Domingo você poderia estar saindo, divertindo. Você podia estar na sua casa. Você está saindo debaixo de chuva. Você está saindo nesse calorão para ir para... Fica em casa. Vai tomar um arzinho nesse calor. Irmão, entenda uma coisa. Deixar a presença de Deus, deixar as coisas de Deus, é a mesma coisa de beber veneno e esperar a morte chegar. Deixar de congregar, deixar de estar com os irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa de beber veneno e esperar a morte chegar. Porque ninguém bebe veneno e morre na mesma hora que bebe. Os sintomas da morte vai gerando sintomas, como quem diz, a morte diz, eu estou chegando, eu estou chegando. E quando a pessoa assusta, já está morta espiritualmente, já morreu espiritualmente. A Bíblia diz então que Jesus olha para ele, não falou para aqueles que vieram trazer a má notícia. É por isso que nós temos que não dar ouvidos para as más notícias, mas sempre acreditar, mesmo no momento das más notícias, mesmo no momento da dificuldade, continuar acreditando. Jesus olhou para ele, não para os que foram para tentar, né? O homem já não estava bem. Aí apareceu alguém para piorar. Tem um ditado por aí, meu irmão, que diz assim: muito ajuda quem não atrapalha. Tem hora que é melhor ficar calado
homem já estava desesperado, temendo a morte da sua filha. Aí aparece alguém e diz: opa, a menina já morreu, não precisa mais buscar o mestre, não incomode mais, não incomode. Da onde, meu irmão? Da onde que tiraram que buscar Jesus é incomodar a Deus? Muito pelo contrário. Jesus disse: eu amo os que me amam, e os que cedo de madrugada me buscam, me acharão. Clama-me e responder-te. Tudo aquilo que pedires, crendo em oração, recebereis. Então buscar a Deus nunca foi incômodo para ele. Muito pelo contrário, buscar a Ele mostra a nossa dependência de Deus. Isso mostra ser dependente do Senhor. Dependente. A Bíblia diz que eles não incomodam mais mulheres. Jesus olha para ele e diz: olha, não temas, crê somente. Repita comigo mais uma vez: não temas, crê somente. Essa foi a palavra de Jesus. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Aí a Bíblia diz que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, ele encontra pessoas chorando, pessoas em alvoroço, pranteando, e Jesus libera uma palavra: por que vocês estão em alvoroço? Por quê? A menina não está morta, só está dormindo. Só está dormindo. A Bíblia diz que eles começaram a rir. O que Jesus está ensinando, irmão? Não coloque final onde Deus não colocou. Não coloque um ponto final onde Deus não colocou. Lá atrás disseram: a menina morreu. Jesus, e daí? Não tem essa questão. Vamos embora. Quando chega lá, já estavam declarando o final. Olha, já estavam celebrando o final. Morreu, acabou. E aquele alvoroço. Aí a Bíblia diz que Jesus libera essa palavra. Aí muitos que estavam chorando começaram a rir. Começaram a rir. Tem uma coisa, irmão. O que Jesus fala é verdade. Jesus, ela não está morta, ela está dormindo. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, não tem lugar para a morte. Aleluia, Deus. Vou repetir de novo: aonde Jesus chega, não tem lugar para a morte. Glória a Deus. Eu imagino a cena no mundo espiritual. Suponhamos que a morte seja como a gente pensa, né? As pessoas fazem aquela figura da morte, é aquele um bicho com a capa preta e com uma foice na mão. Então vamos conjecturar que ela seja assim. Imagino ela lá triunfando, quando ela avista Jesus chegando. Eu imagino ela dizendo: opa, não tem lugar aqui para mim.
aquele que é mais forte do que eu chegou. Aleluia. Então entenda uma coisa, aonde Jesus entra, não tem lugar para a morte, não tem lugar para a enfermidade, não tem lugar para a prisão, não tem lugar para a escravidão. É por isso que eu disse, a atitude de Jairo fez com que Jesus fosse até a casa dele. Aí a Bíblia diz que Jesus então tudo bem. Dizem por aí, quem ri por último, pois é, mas com Deus é assim, quem ri por último, ria com Cristo. A Bíblia diz que Jesus, aqueles que estavam rindo, a Bíblia diz que Jesus mandou todo mundo sair para fora. Todo mundo, pode sair, pode sair. Isso aqui é para quem crê. Botou todo mundo para fora e chamou o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Duas coisas: aqueles que estavam com ele, para que eles entendessem que o que Jesus falou com eles, porque eles tinham que presenciar aquilo que Jesus falou com eles. Se vocês crerem em mim, farão as mesmas obras e ainda maiores. E esses mesmos aqui vivenciaram o que aconteceu com a filha de Jairo, através das suas vidas. Viram milagres, foram usados por Deus com milagres. E segundo, Jesus pegou o pai e a mãe da menina e diz: aqui é só para quem crê. Quem não crê fica do lado de fora. A Bíblia diz então que Jesus entra na casa, vê a menina deitada e libera uma palavra de autoridade: menina, talita cumi, eu te ordeno, levanta. A Bíblia diz que a menina se levantou. Eles ficaram espantados com tamanha maravilha que Deus havia feito dentro da casa de Jairo. Olha a importância de você trazer Jesus para dentro da sua casa, para onde você vai, porque aonde você for, se Jesus entrar, milagre acontece. Aonde Jesus entrar, algo acontece. Aleluia. A Bíblia diz então que a menina ressuscita e Jesus olha para eles: olha, não contem para ninguém. Não contem para ninguém. Não precisa contar para ninguém. Ninguém dá, mas por que, Senhor? Por que não pode contar? Porque todos aqueles que zombaram, quando eu disse que a menina não estava morta, todos aqueles que colocaram ponto final no sonho deste pai e desta mãe, vão ter que ver essa menina caminhar pela casa, vão ver essa menina sair, vão ver essa menina sair lá fora e vão ter que dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor visitou esta casa. Aleluia. Então tem milagre, meu irmão. Você não vai nem precisar esforçar para abrir a boca. Ele vai ser visível aos olhos daqueles que não creem. Eles vão ser visíveis aos olhos daqueles que estão à sua volta. E através deste milagre, aqueles que não acreditavam, através da sua vida, da sua fé, da sua atitude, vão passar a acreditar no Deus que você serve.